Bom dia, estamos aqui hoje no Zoológico de São Paulo com a nossa bióloga Tatiane. Ela vai explicar um pouco hoje pra gente sobre a profissão dela aqui no zoológico. Bom dia, Tatiane. Bom dia. Qual a sua área de atuação? Eu sou bióloga formada, bacharel em biologia. Trabalho com zoologia de animais silvestres aqui no zoológico, para trabalhar com esse estado deles de cativeiro. Você trabalha com qual área, assim, que são áreas de zoologia aqui dentro do zoológico? Você cuida de tipo de animal? Eu sou bióloga do setor dos mamíferos e sou responsável por mais ou menos metade dos animais do plantel. Metade que é com bióloga. Os grandes felinos, tigres e leões, os ursos, macaco-aranha, macaco-prego, saguis, cachorro do mato, cachorro vinagre, cerval, lobo-guará, lobo europeu, leão marinho, e vai. Qual é, assim, a sua função, assim, no tratamento deles? Os biólogos de setor vão funcionar mais ou menos como uma ponte entre o tratador e a divisão de veterinária. O tratador é aquele que dá comida, limpa o recinto e vê o bicho todo dia. Aí o biólogo vai passar com uma certa frequência, ele vai ter que olhar os bichos que são sob a responsabilidade dele por uma determinada frequência, todo dia ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, analisar o recinto, ver como está, se não precisa de manutenção em nada, conversar com o tratador para saber se o bicho está comendo direito, se as fezes deles estão normais, como está o comportamento, para trabalhar com medicina preventiva, né? Para conseguir ver qualquer coisinha errada, já passar para a veterinária para eles avaliarem e iniciarem o tratamento. Ainda mais em animais silvestres assim, que é complicado, eles não exibem sinais de estar com alguma doença, estar com algum. Quando tem algum sinal, já é porque o caso já está muito avançado, então tem que prestar bastante atenção. No caso dos mamíferos, uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando é mias, bicheira, que tem muito, ainda mais no calor, qualquer machucadinha que tem um pouquinho de sangue, já vai mosca lá, já vira uma bicheira, aí tem que tratar. Então são os detalhes que cada técnico tem que estar bem, prestar bastante atenção. Você tem contato com eles? Você pode ter contato deles? Eu tenho porque eu tenho que ver eles com uma certa frequência. Sim, ainda à disposição não. Mas quando eu vou no cambiamento dos recintos, eu fico bem perto, assim, protegida por grade, claro. Mas no caso dos grandes felinos, dos ursos, eu chego bem perto deles, porque eu tenho que ter acesso a conseguir ver eles direitinho. Além disso, o setor de mamífero cuida de alguns filhotes. Às vezes tem caso de fêmea que dá cria e logo mata o filhote, aí a gente tem que tirar e criar ele na mão. Então você acaba, os filhotes você tem contato direto, né? Tem que dar mamadeira. Recentemente teve um dromedário aqui do zoológico que a gente teve que criar na mamadeira, porque a fêmea não tinha mais leite, então você acaba tendo bastante contato, mas fica tudo dentro do mínimo possível. Também não é legal você acostumar muito o bicho com gente assim. O Zoológico São Paulo tem um programa bem legal, que é o PECA, e eles trabalham com enriquecimento para deixar o recinto mais confortável para o bicho, mais menos estressante possível, e condicionamento. Então tem um treinamento, tem os biólogos lá que eles treinam os animais para facilitar o manejo. Então o animal comando quando precisa passar alguma coisa no machucado, ver a boca. Então eles treinam os bichos para isso. O PECA é o Programa de Enriquecimento Comportamental Animal. Tatiana, eu gostaria de perguntar quais são os pós e os contras de uma pessoa sem ser formada, se foi fácil para você arrumar serviço. Arrumar serviço não é muito fácil não. Eu entrei aqui concursada. E é meio que uma alternativa e é para onde a maioria dos biólogos, pelo menos que eu conheço, formaram comigo, acabam indo. Porque no mercado não tem muito. Mercado formal, assim, não é fácil como um profissional que fez administração. Para arranjar emprego ou estágio, não sei se já estou tentando arranjar estágio, mas é tão difícil quanto. Se você não dá aula ou não fica na área de pesquisa, sobra prestar concurso mesmo. O bom é que com o mercado de meio ambiente, todas as empresas têm que ter uma área que vai tratar de meio ambiente.
maior de ofertas, mas não é muita coisa. É complicado. De quando você começou assim, fazer faculdade e tal, você acha que melhorou bastante a área ou ela meio que estabeleceu, ficou do mesmo jeito? Assim? Tá. Tem tendência de progredir, na verdade? Tá crescendo por causa da Constituição e de toda essa preocupação que agora é mais cobrado com o meio ambiente, com o relatório ambiental e N fatores. Mas não é uma coisa muito acentuada. É uma coisa que você só vê quando você está dentro da biologia mesmo. O pessoal de fora não tem essa noção de como tá. Então, desde quando você se formou, você já fez um estágio aqui no zoológico, prestou o concurso e já veio pra cá? Isso, na verdade eu prestei o concurso, fui chamada só 2 anos depois. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são suas condições de trabalho aqui no zoológico? E assim, o que você pode melhorar? Existe alguma coisa para ser melhorado ou não? Sempre dá pra melhorar, mas não é nada absurdo, assim, é coisa de manutenção aqui e ali, ter equipamento à disposição. As condições são boas aqui. Não tenho tanto problema para conseguir as coisas que eu preciso. É para melhorar, melhora, mas não é nada terrível que eu tenha que ficar esquentando muito a cabeça. É muito legal trabalhar aqui, é um ambiente muito gostoso. E tenho a instituição fornece respaldo que eu precisar. E como você concilia a sua vida com o seu trabalho? Então, eu trabalho bastante, então não tem sobrado muito tempo pra vida, não. Não sei se é porque eu comecei agora ou se é uma coisa que vai se prolongar, mas tô mais focada no zoológico mesmo, assim, não tenho... E a carga horária? As carga horária certa, que era... São 40 horas semanais, né, das 8 às 5, de segunda a sexta. Só que nem sempre não é o que acontece. Porque a gente precisa, como eu falei pra vocês, tem filhotes que a gente cuida. Então o filhote tem que ter cuidado diário. Então os filhotes do salão, eles precisam receber cuidado de sábado e domingo. Então os funcionários do setor, a gente faz uma escala. Então eventualmente eu venho no sábado ou no domingo pra fazer isso. Às vezes tem que trabalhar até mais tarde, tem que dar uma mamadeira mais tarde, a casa fica cedo, depois. Ou então tem um manejo, alguma atenção que o bicho não voltou ainda, você tem que ficar pra garantir que ele tá bem, sempre tô fazendo várias orações. Hoje em dia, assim, era o que você esperava? É mais. Meio que um sonho, né? Se você for em biologia, você gosta de bicho, você vai trabalhar no zoológico. O nirvana da profissão. E é mais do que eu esperava, porque eu trabalho com outros técnicos que são muito bons, como eu disse. Aqui a gente tem a oportunidade de crescer como profissional e aprender muita coisa, não só dos biólogos, como tem biólogo aqui que já está há 20 anos. Assim. Imagina a carga que esse cara tem para oferecer. Voltando um pouquinho para o tempo de faculdade, por que você escolheu a biologia? Quando eu comecei a estudar biologia, quando você está no ensino fundamental, é ciências. Aí eu passei para o ensino médio, comecei a estudar e gostei. Resolvi que era isso. Eu nunca fui uma criança daquelas que decide logo de cara, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser jornalista. Não. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que era isso que eu queria fazer. Você pensou em desistir em algum momento? Você teve dificuldades? Dificuldade sempre tem, né? Tem que estudar bastante. Às vezes a gente não acha emprego ou acha... Eu trabalhei com pesquisa há um tempo, então você vive de bolsa, é complicado. Mas eu nunca pensei em desistir, não. Vou continuar aí tocando. E assim, para finalizar, agradecemos sua entrevista e queríamos que você mandasse um recado, né, para quem está se formando, para quem está estudando. Vou mandar o mesmo recado que eu sempre falo para quem me pergunta sobre a minha área, sobre o meu curso, se eu acho que deve fazer, que é manda bala, porque pode ser difícil, e realmente é, mas as melhores coisas são, e vale muito a pena, é muito gratificante, eu não troco por nada. Muito obrigado, Tatiane. Obrigada.
Bom, gente, agora que a gente está com o Caio, ele faz parte da equipe da educação ambiental do parque. Ele vai dizer um pouquinho pra gente o que ele faz, qual é a função dele, pra gente finalizar o nosso trabalho. Qual é a sua área de atuação? Então, trabalhando aqui diretamente com a educação ambiental no zoológico, eu auxilio a criação de projetos, a elaboração, então, a manutenção, todo o acompanhamento com os estagiários também. Nós temos uma equipe de estagiários grande que trabalham fazendo visitas monitoradas, principalmente com as crianças aqui no parque. E a minha função, no caso, como aprimorando em educação ambiental, na verdade em educação para a conservação, que é um termo novo que a gente tem utilizado, é coordenar esses estagiários e também auxiliar fazendo os projetos. Então, basicamente, aqui no parque essa é a minha função. E o que um aprimorando, tirando as suas outras funções, ele faz? É um estágio também? Como que é? Um aprimoramento é como se fosse um trainee, na verdade, a gente colocaria. É para uma pessoa que está recém-formada, no máximo, no caso aqui no zoológico, no máximo 2 anos, você passa por um processo seletivo e aí é justamente para isso. São alguns pontos, algumas funções que não teria uma pós-graduação. É justamente essa que é a justificativa para ter o aprimoramento. Para você aprender um pouco mais a respeito daquela função, a respeito daquele trabalho, não com uma pós-graduação, e sim já trabalhando diretamente. Então você tem que ser recém-formado para poder fazer isso. Você prestou algum concurso para fazer esse aprimoramento? Eu prestei um processo seletivo aqui para o zoológico. Foram várias fases, com verificação do currículo, entrevista, prova prática, prova teórica. E aí sim, eu comecei a trabalhar aqui como aprimorando. Quanto tempo faz que você já está trabalhando aqui? 1 ano praticamente. Como aprimorando? Como aprimorando. Eu fui estagiário também aqui no zoológico, então eu já estou aqui no zoológico mesmo há 2 anos. Tá, e Porque, para ser aprimorando, você já tem que ter uma experiência nessa área. Como eu falei, uma das partes que o zoológico verifica é o currículo, então você já tem que ter experiência trabalhando nessa área. Eu trabalhei aqui como estagiário em educação ambiental também, então por conta disso eu já tinha experiência. E no seu caso, assim, para você conseguir o trabalho aqui, o primeiro, foi muito difícil? Como que foi o procedimento? O estágio aqui, hoje você consegue pela via Fundap. A Fundap é uma prova que você presta pelo governo mesmo e eles distribuem as pessoas, conforme a colocação, em diferentes estágios em órgãos públicos. E um dos que mais até, inclusive, recebe é o zoológico para trabalhar com educação ambiental mesmo. Entendi. E assim, questão de base salarial, vou contar um salário que fica até uma coisa, né? Chata. Mas a base salarial, qual que é assim? Quanto salário mínimo? A base, então, a base. Essa parte é complicada realmente. No caso, como aprimorando, não é nenhum salário, é uma bolsa. Sim. Então é uma faixa, bom, vamos dizer assim, é menos que você ganharia se você fosse um bolsista de iniciação científica e tudo mais. Você ganha, hoje agora não me recordo quanto que tá, por exemplo, pela FAPESP. Mas para um bolsista já formado, a FAPESP eu acredito que já está mais de 1.500, então você ganha menos que isso. É uma bolsa mesmo. Tá? E a carga horária? Assim. Carga horária, aqui no zoológico, como aprimorando, a gente trabalha na verdade por horário. Então eu tenho que fazer num período de 1 ano, são 2 anos do aprimoramento. Não expliquei isso, mas no primeiro ano, no meu caso, eu acompanho os estagiários, eu trabalho mais nessa parte prática. E no segundo ano, eu elaboro um projeto, no caso de educação ambiental, os outros aprimorandos em cada um deles na sua área, e aí a gente elabora esse projeto para tentar aplicar aqui no zoológico. Então, nesse período de 1 ano, eu tenho que completar 1.800 horas. Então, é mais ou menos 8 horas por dia. Mas fim de semana também? Alguns finais de semana a gente vem também, no caso da parte de educação, principalmente para atender faculdade. Nossa. Que aí a gente faz a visita monitorada com as faculdades também. Qual é o lado positivo e o lado negativo da sua profissão? O lado positivo trabalhando como educador ambiental, para mim, um lado positivo é justamente ver o resultado daquilo que você faz. Muitas vezes, quando você atende criança, falando como educador ambiental por completo mesmo, não independente de ser estagiário, aprimorando, etc. Você está trabalhando com essas crianças, você passa algumas informações para elas, às vezes você consegue mudar alguns comportamentos, você consegue ver que ela entendeu aquilo que você está falando e consegue perceber que ela pode, a partir daquele momento que ela teve aquele contato com você, mudar um pouco a concepção, o modo como ela vê o meio ambiente e o modo como ela trata o meio ambiente também. Então isso é muito legal e é muito bonito você perceber que a pessoa vai começar, mesmo da parte simples, que é parar de jogar um lixo no chão, que é uma coisa bem simples, que muita gente mesmo assim ainda faz,
até coisas mais complexas, como já chegar até defender mesmo, quando for maior, até começar a defender mais as coisas para o meio ambiente mesmo. E com o pessoal maior, a mesma coisa. Na verdade, a educação ambiental tem essa ideia, é estimular essas mudanças de comportamento em prol do meio ambiente. Quais Tá. são suas... desculpa. Faltou a parte ruim. Como desvantagem, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa coisa boa, às vezes a gente trabalha com escolas, a gente trabalha com pessoas, né, na parte de educação, na verdade. Trabalhar com pessoas muitas vezes é bastante complicado. Existem pessoas que são mais receptivas e pessoas que são menos receptivas. Então algumas vezes você pode gerar alguns conflitos na hora que você vai explicar alguma coisa, pessoas que não concordam com você, e você tem que saber lidar com isso. Tá? Então esse que eu acho que pode ser a maior desvantagem, não é nem uma desvantagem, na verdade é um problema que pode enfrentar trabalhando como educador ambiental. Tem que saber ter esse jogo de cintura justamente para evitar esses conflitos, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as suas condições de trabalho aqui? Você acha que existe alguma coisa para ser melhorado? Em sentido? Sentido físico ou sentido de trabalho? Sentido de trabalho. Olha, o mais simples de a gente falar é como aprimorando, o que a gente gostaria muito, todos os aprimorandos eu acredito aqui, é que tivesse uma efetivação, por exemplo, a gente pudesse continuar, mas o programa não comporta isso e nem o zoológico. Então eu acho que isso que seria uma melhora que todo mundo gostaria mesmo. Mas tirando isso, eu não vejo grandes problemas, eu inclusive gosto bastante de trabalhar aqui. Quer fazer a pergunta da faculdade então agora? Faz o Wellington aí. Ah, esse assunto é muito... Então faz, Amanda, vai. De novo. O que foi? Não, é porque na outra entrevista eu A gente fez com a Tatiana. Voltando um pouquinho pro tempo de faculdade, qual foi a sua realização? Por que você escolheu a biologia? Essa pergunta é uma pergunta muito legal, porque quando você começa a pensar qual foi o motivo de você ter ido nisso. Eu, particularmente, escolhi, antes de escolher a biologia, eu tinha escolhido a educação. Eu desde pequeno queria ser professor, as pessoas olhavam pra minha cara e falavam, você vai morrer de fome. Eu ficava muito chateado, desde pequenininho eu ouvia isso. Mas isso também nunca me desestimulou, eu sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito de trabalhar com educação. Embora eu tenha feito uma faculdade que inclusive eu não tenho licenciatura ainda, voltei para a faculdade para poder fazer isso, eu sou só bacharel, eu sempre procurei buscar trabalhar com educação. Tive até certos desvios assim no meio do caminho, mas depois eu voltei. Mas o que me fez escolher a biologia foram os animais. A verdade é essa. Eu me lembro quando eu ainda estava na escola, ali pequeno, por volta ali da 6ª série, né? Hoje o 7º ano. E a professora começou a ensinar sobre os bichos e eu comecei a ficar cada vez mais empolgado com aquilo. Não só com os bichos, também com as plantas eu também gostava bastante. E aí depois quando você volta dessas coisas no colegial, eu tinha gosto para aprender aquilo. Eu cheguei até pensar em ser jornalista, para vocês terem uma ideia. Mas aí, depois de volta já no colegial, quando você já está mais para decidir, eu percebi que não tinha como fugir da biologia, que era aquilo que eu tinha que fazer na minha vida mesmo. E quais eram suas expectativas na faculdade? Era o ensino mesmo? Eu entrei querendo trabalhar com educação mesmo. Como eu falei, eu não fui para um lado que tenha licenciatura, eu não tive essas matérias para poder compreender melhor. Tive apenas a matéria, na verdade, de educação ambiental. Embora fosse muito discutido questões educacionais e tudo mais, questões do governo. Na faculdade a gente fala bastante sobre isso, né? Independente. Fugiu isso. Qual eram as suas expectativas? Exato. Quais eram as minhas expectativas? Eu entrei, como eu falei, entrei com essa ideia de educação, mas depois me desviei, que nem eu tinha falado. Eu achava mesmo que eu queria trabalhar muito com lontras, eu queria trabalhar com conservação, na verdade, conservação das lontras, e eu achava que era para isso que eu ia. Então eu acabei desviando, minhas expectativas eram essas, trabalhando com conservação. Depois, já mais pro final mesmo da faculdade, eu percebi também, de novo, qual que era a minha concepção melhor, no que eu era bom e no que eu gostava de fazer. Eu uni o útil ao agradável e acabei indo então pro lado da educação e trabalhando de qualquer forma com a conservação. No meio assim quando você estava cursando a faculdade, você teve alguma dificuldade que te fez falar que você queria parar, mesmo sabendo que a biologia era seu sonho? Teve alguma coisa que... Não de chegar a parar, mas tem aquelas matérias que você
No meu caso foram matérias que me irritaram bastante, que eu falava, isso não tem interesse nenhum nesse assunto. Alguém deve ter, mas não sou eu. Então eu me sentia desmotivado nesses momentos. Algumas coisas você percebe depois que você faz, que fala, nossa, isso era bastante válido e eu não tinha percebido nesse momento. Outras coisas nem tanto, mas acho que foi mais isso. Mas eu nunca pensei, felizmente durante meus anos de faculdade eu nunca pensei em parar. Eu sempre, querendo ou não, tinha esse foco, falar, não, eu vou passar por isso, independente que seja chato, e depois acabar, e eu vou fazer o que eu gosto mais. Então, só pra gente finalizar aqui então, tem como você deixar algum conselho ou alguma dica pro pessoal que tá tentando se formar agora? Certo. O que eu acredito na relação de quem escolhe ser biólogo é que é uma escolha pra vida. Porque é complicado você aceitar. Porque é complicado, eu quero dizer o seguinte, que o mercado de trabalho é uma coisa, a gente escolhe a biologia por amor. Na verdade é isso, você quer ser biólogo, você tem que encarar já desde o começo, inclusive eu tive um professor que falou isso na primeira aula, que você não vai ser rico, você não vai ter uma fortuna, vai morar numa mansão, nem nada disso. Claro, você pode ser muito bem sucedido e ir crescendo na sua vida, claro que sim. Mas você não vai ser aqueles milionários que fazem, por exemplo, alguns outros cursos, não vou nem citar quais são. Mas você não vai ser milionário. Então já tem que ser uma escolha do começo, falar, eu vou assumir esse tipo de vida. É um modo de se viver, ser biólogo, na verdade, não é só uma profissão. Então era isso. Então assumir já desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre, que eu sou biólogo, eu vou ter minha vida desse jeito, eu vou trabalhar pra caramba, eu vou trabalhar com o que eu gosto, e isso é que vai me motivar, na verdade. Não vai ser o dinheiro, como muita gente acontece. Dinheiro muito você não vai ter, mas se você vai se você trabalha com o que você gosta, você vai se sentir tão bem que isso já é suficiente. Pelo menos pra mim é assim. E a maioria das outras pessoas que eu conheço, que também são biólogos, também aconteceu dessa maneira. Então é mais uma coisa que você escolhe pra sua vida, para você ter esse modo de vida, para você defender o meio ambiente de N maneiras, que podem ser, que a profissão do biólogo é bastante ampla, e menos ganhar dinheiro e menos querer ser tão bem sucedido e ter tantas coisas materiais. Para o biólogo eu acho que isso não é o que há, não é o que você tem que ter em mente. Você tem que ter em mente o que é a sua função, quais são as coisas boas que você pode trazer para esse mundo e de outras maneiras. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, muito obrigado, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido muito interessante, a gente construiu bastante, foi bem interessante tudo que você falou, foi nesse sentido. Eu mesma, gente? Que legal. Obrigada, De nada. a gente te agradece. E é isso, né?
pessoal, estávamos aqui no Zoológico de São Paulo fazendo o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer o pessoal do Zoológico, em especial a bióloga Tatiane e ao biólogo Caio por terem colaborado com o nosso trabalho.